Olá, gente, aqui é o Zé. Hoje eu quero apresentar um conteúdo extra, né, que fez parte da primeira semana de Física 1, mas que um colega de vocês me pediu para fazer um conteúdo um pouco mais estendido, né, além do que eu consegui apresentar na resolução do exercício, que está no canal. Então é conteúdo sobre coordenadas cartesianas e polares, a conversão de um sistema para o outro. Antes de começar com o sistema de coordenadas propriamente dito, eu queria fazer uma pequena revisão de trigonometria, uma coisa bem simples, mas fundamental. Então a gente começa pelo círculo trigonométrico, que é um círculo padrão com 1 metro de raio, 2 metros de diâmetro, que vai servir para fundamentar nossos cálculos das relações trigonométricas. Então, a gente considera que uma volta completa em torno desse círculo dá 360 graus, partindo de um ângulo 0 graus. Então, temos 3/4 de volta, que dá 270 graus ou 3π sobre 2 em radianos. Meia volta, que é 180 graus, ou π radiano. 1/4 de volta, é 90 graus, ou π sobre 2 radiano. Então, eu posso ter qualquer ângulo possível, até o infinito, ou mesmo ângulos negativos, ele vai estar descrito nesse círculo trigonométrico. Por quê? Se o ângulo estiver entre 0 e 360 graus, ele vai estar nessa primeira volta. Se ele for maior do que 360 graus, ele vai dar mais que uma volta até chegar no ângulo equivalente. Por exemplo, se o ângulo que eu estiver trabalhando for 720 graus, ele vai dar 2 voltas completas, até chegar novamente aqui no 360. Então, ele vai dar a primeira volta, completar 360 graus, vai dar mais uma volta, vai dar mais 360 graus, então vai dar 720 graus no todo. Bem, para converter de graus para radianos, basta simplesmente multiplicar por π e dividir por 180. Ou seja, 360 graus, se eu quero converter para radiano, eu multiplico por π, dividido por 180. 360 dividido por 180 vai dar 2, então é igual a 2π. E vocês podem fazer isso para qualquer outro ângulo. Por exemplo, 90 graus. Novamente, multiplico por π, divido por 180. 90 sobre 180 vai dar meio. Então vai ficar π sobre 2. Tudo bem? Para fazer o processo inverso, vocês substituem o π por 180, aí vai ficar 180 sobre 2, que vai dar 90, então voltamos ao sistema de graus. Agora, começando já com as funções trigonométricas, seno e cosseno. Seno e cosseno, elas são projeções dos ângulos nos eixos, nesses dois eixos, no vertical e no horizontal. O vertical é o eixo do seno e o horizontal é o eixo do cosseno. Vou colocar aqui, seno e cosseno. Eu sei que é difícil para muitas vezes lembrar, qual é o seno e qual é o cosseno, mas tem um truque estúpido que minha professora no colegial me ensinou que eu nunca esqueci. Seno lembra sena. Sena foi para o céu, então 90 graus é para cima. Eu sei que é estúpido, mas a gente nunca esquece de coisas estúpidas. É a vida. Pois bem, então agora que a gente definiu qual é o eixo do seno, qual é o eixo do cosseno, a gente pode pegar um ângulo qualquer, vamos pegar um ângulo aqui no primeiro quadrante. Ele está mais ou menos em torno de 45 graus.
mais ou menos aqui no meio, entre 0 e 90, 95 graus. Então, o seno deste ângulo vai ser a projeção dele no eixo do seno, que vai ser aqui. E o cosseno deste ângulo vai ser a projeção desse ângulo no eixo dos cossenos. Lembre-se que esse, como é um círculo trigonométrico, é um círculo padrão, ele tem 1 metro de raio. Então, deste ponto central até a periferia, em qualquer que seja o ponto da circunferência, será igual a 1 metro. Tudo bem? Então, lembrando que o raio é igual a 1 metro. Então, se desse ponto central até esse ponto é 1 metro, eu consigo calcular a projeção, né, desse ponto até a projeção do ângulo aqui nesse eixo, tanto no eixo dos cossenos quanto no eixo dos senos. E é justamente esse valor que a gente vai falar que é o seno ou o cosseno de um determinado ângulo. Por exemplo, seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Por quê? Porque desse ponto até esse ponto, levando em consideração que todo esse segmento tem 1 metro, deste ponto até este ponto, que é a projeção do ângulo de 45 nesse eixo, vai ser igual a raiz de 2 sobre 2, que é mais ou menos 0,7, se não me engano. Né? Raiz de 2 é 1,4, 1,4 sobre 2 é 0,7. Então, entender a trigonometria é de extrema importância para as coordenadas polares e a gente já vai ver isso. Agora, com relação à tangente, vai ser simplesmente o seno de um ângulo, tangente de um ângulo, né? Esse seno de um ângulo dividido pelo cosseno do mesmo ângulo. Então, se você tiver os dois valores, né, seno e cosseno, você consegue calcular a tangente. Através dessas relações, né, se eu sei este ângulo, eu consigo calcular essas projeções através de seno e cosseno. Por exemplo, considerando que do meu eixo horizontal até essa reta inclinada tem 45 graus, ela vai ser dada pela relação entre este lado do triângulo formado, né, que a gente vai chamar de cateto oposto, sobre a reta que é formada entre a origem e o ponto onde eu marquei o ângulo, que a gente vai chamar de hipotenusa. Agora, o cosseno desse mesmo ângulo será o segmento de reta, né, entre esse ponto e a projeção no eixo dos cossenos, que a gente vai chamar de cateto adjacente, sobre essa mesma reta, né, que liga o ponto central, né, do meu círculo até onde eu marquei meu ângulo, que é a hipotenusa. Bom, então, essas relações são fundamentais para depois a gente entender as coordenadas polares, né, e fazer a conversão entre coordenadas cartesianas e coordenadas polares. Então, espero que isso tenha ficado mais claro para vocês.
Então a gente vai passar já para a conversão. Bom, em qualquer sistema de coordenadas, quer seja cartesiana, polar, cartesiana tridimensional, coordenada cilíndrica, coordenada cônica, sempre o ponto mais importante é a origem. É um ponto no espaço que vai servir como referência para a posição de qualquer outro ponto. É o meu ponto 00 ou 000, né, se for um sistema tridimensional. No sistema de coordenadas cartesianas, a gente coloca dois eixos são completamente divergentes em relação ao outro, formando um ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus permite que todos os quadrantes sejam simétricos um em relação ao outro. Se eu diminuísse esse ângulo, né, para ângulos menores do que 90, este quadrante ficaria mais aberto, esse daqui ficaria mais fechado, esse daqui ficaria mais aberto, né? Sendo 90 graus, os quatro quadrantes são simétricos. Isso é muito importante para um sistema de coordenadas. Por quê? Porque adotando esse meu ponto referencial, eu posso localizar qualquer ponto no universo em relação a esse ponto central. Se eu jogar um ponto qualquer aqui no espaço, ele vai ter uma projeção ou uma sombra neste eixo, que a gente chama normalmente de eixo X ou eixo das abscissas, e também vai ter uma projeção ou sombra desse ponto no eixo Y, ou eixo das ordenadas. Então perceba que é sempre um posicionamento em relação a um ponto central. Então, a projeção deste ponto no eixo das abscissas vai ter uma distância, né, no plano horizontal em relação ao plano central, por exemplo, 9. Né? Se aqui tiver em metros, então a projeção deste ponto no eixo das abscissas estará a 9 metros de distância do meu ponto central. Da mesma maneira, esse ponto vai ter uma projeção no eixo das ordenadas, né, no meu eixo Y, que aqui eu coloquei 10 como um valor qualquer. Então percebam, eu tenho um plano, né, que eu coloquei dois eixos, a abertura entre esses eixos é 90 graus, permitindo que seja simétrico nos quatro quadrantes, e eu consigo localizar neste plano, que ele se estende por infinito em todos os lados, eu consigo localizar esse ponto em relação a esse ponto central. Veja que não é um posicionamento direto, não é uma distância direta, é uma distância das projeções deste ponto nos dois eixos. Agora, vamos considerar que em cima deste plano cartesiano eu vou colocar um plano polar. Então, eu vou colocar aqui junto da minha origem um polo de um sistema polar de coordenadas. Como tanto o sistema cartesiano quanto o polar ele se baseia em medidas físicas, né? São distâncias físicas, então eles precisam ser equivalentes. Se eu fizer um posicionamento de um ponto segundo o sistema cartesiano, esse ponto tem que estar exatamente no mesmo ponto no espaço segundo o sistema polar. Não pode ter diferenças. Essa conversão
ela permite a troca de um sistema para outro, mas o ponto em si ele não pode mudar a localização. Essa é de extrema importância. Imagine que este ponto central seja o canto do rodapé de um cômodo na sua casa. Quer você use o sistema cartesiano para localizar o furo de um prego para pendurar um quadro? Quer você use o sistema cartesiano para localizar esse furo ou o sistema de coordenadas polares? Esse furo tem que estar exatamente no mesmo ponto do espaço, qualquer que seja o sistema utilizado. Só que enquanto o sistema cartesiano ele se baseia nesses dois eixos, eu meço a projeção deste ponto em cada um desses eixos, no sistema de coordenadas polares, o que eu faço é medir a distância direta entre o polo e esse ponto de interesse, que eu vou chamar de D. Vocês podem, obviamente, ver que nos exercícios da Univesp, eles vão chamar de ρ, essa distância, e vão chamar o ângulo de φ. Eu não gosto muito dessa notação porque, primeiro, φ é uma letra chata de desenhar, e ρ ele é muito usado para densidade, né? A letra grega ρ é usada para densidade. Eu não quero causar essa confusão, então é melhor usar uma letra mais genérica, que é o D. Então vou chamar de D a distância entre a minha origem, vou chamar de O, e o meu ponto P. Então, é o segmento de reta entre a origem e o meu ponto P. E vou ter esse ângulo aqui que eu vou chamar de alfa, que é uma letra grega que eu gosto de desenhar. Mas aqui não faz diferença o que vocês usem. Vocês podem usar o que vocês quiserem, tanto para D quanto para alfa. Que normalmente, ângulo ele é denominado por uma letra grega. Isso é só uma pequena tradição. Então, da mesma maneira que a gente calculou aqui no círculo trigonométrico, a gente vai poder localizar esse ponto P através dessa distância, né? O sistema de coordenadas do meu ponto P, ele no sistema cartesiano vai ser dado por dois números, né? Sempre o x primeiro, então x é igual a 9 e y é igual a 10. E no sistema de coordenadas polares vai ser essa distância D e o ângulo alfa. Então, esses mesmo, digamos assim, usando uma notação diferente, as distâncias, a localização tem que sempre ser a mesma. Tá legal? E agora a gente vai aprender como passar de um para outro. Bom, como a gente já tinha visto antes, aquelas relações seno e cosseno, se eu tiver os valores 9 e 10, né, do sistema cartesiano, a localização do P, eu posso dizer que para calcular a distância D e o ângulo alfa, para achar as coordenadas segundo o sistema polar, eu preciso imaginar que existe um triângulo aqui, um triângulo retângulo, cujos lados são D, que vai ser minha hipotenusa, um cateto vai valer 9 e outro cateto vai valer 10, porque este lado é semelhante a essa distância, né, essa projeção do ponto P no eixo das ordenadas. Então, esse lado vai valer 10. Então, eu vou ter um triângulo 9, vou colocar esse 9 aqui de novo, 9, 10, D. E, através de Bhaskara, eu consigo calcular o valor de D. Então, D ao quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Eu poderia ter colocado valores mais fáceis, para a gente poder calcular, mas acabei jogando valores
que seria um pouco difícil calcular agora. Aqui seria 100 mais 81, daria a raiz de 181, esse D. Agora eu preciso do ângulo. Então, o ângulo alfa, aqui eu posso usar seno, cosseno ou mesmo tangente. Eu posso escolher à vontade. Então, vamos usar seno. O seno do meu ângulo alfa vai ser igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. E a hipotenusa, nesse meu caso, é o D. Então, seno de alfa vai ser igual a cateto oposto. Lembre-se, o ângulo está aqui, então o cateto oposto é o que está do lado oposto, que é 10, dividido por D, que eu já tinha calculado, que é raiz de 181. Faço essa divisão, né? Aí depois eu uso a calculadora para calcular o seno deste ângulo. Aí o seno, bom, vocês precisam ter algum cuidado para lembrar que seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Agora, se a gente fosse calcular pelo cosseno, que tem que dar exatamente o mesmo valor, seria o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente. Esse adjacente é junto, então é o cateto que está junto do ângulo, que será 9 dividido por raiz de 181. Agora, vem uma parte muito importante. O que interessa para vocês não é exatamente o cosseno, que é isso que vocês vão calcular. Vocês vão calcular através dessa relação 9 sobre raiz 181, vocês vão calcular o cosseno do ângulo. Só que o que vocês querem é o ângulo em si. Então, se cosseno de um ângulo, né, que é o ângulo de interesse, é cateto adjacente, que é 9 sobre raiz de 181, o ângulo alfa será igual ao arco cosseno de 9 sobre raiz de 181. Essa função arco cosseno, ela está na calculadora científica de vocês. E é como se fosse uma operação inversa do cosseno. Você tem o cosseno e quer achar o ângulo. Cuidado para não confundir com o inverso do cosseno ou o inverso do seno, que é secante e cossecante. Tá? Isso aqui é arco cosseno. Normalmente ela é shift e o botão de cosseno nas calculadoras. Legal? Então, para calcular o ângulo, vocês têm que usar o arco cosseno dessa relação cateto adjacente sobre hipotenusa, ou no caso do seno, arco seno, o cateto oposto, que seria 10, sobre a hipotenusa, que neste caso é a raiz de 181. Isso aqui é extremamente importante para vocês poderem calcular. Então, assim a gente consegue os dois parâmetros, tanto a distância d quanto o ângulo alfa, para fazer localização segundo o sistema de coordenadas polares. Agora, para fazer o inverso, por exemplo, eu tenho
eu vou apagar esses valores. Agora eu tenho o inverso. Supondo que eu tenho um ponto P cuja localização é 5. No momento que eu preciso fazer uma continha rápida. Vamos supor um ângulo de 45 graus, não 45. 45 graus mesmo. Não vai facilitar a nossa vida, mas estou sem calculadora no momento. Então eu tenho esse ponto, que dá para perceber que ele está em coordenadas polares, porque eu tenho uma medida física, né, de comprimento em um ângulo, quer dizer que é um sistema de coordenadas polares. Então eu tenho essa distância, D será igual a 5, e o ângulo será igual a 45 graus. Então, para descobrir o ponto no sistema cartesiano, que é justamente achar a projeção desse ponto no eixo x e a projeção desse ponto no eixo y, eu preciso passar dessas informações de distância em ângulo para os valores de x e y. Então, aqui eu vou notar x e y. Vou colocar x de p, y de p. Então, ainda lembrando daquelas relações de seno e cosseno, o meu xp será igual ao ângulo, né? Imagine que esse xp, que é essa distância daqui até aqui, ele vai ser o meu cateto do triângulo verde, sempre lembrando do triângulo. Essa distância de 0 a xp, ele vai ser o meu cateto adjacente do ângulo alfa. Então, lembrando de seno de alfa igual a cateto oposto sobre hipotenusa, o que eu quero encontrar agora é justamente meu cateto oposto. Lembre-se, esse daqui. Então, não é seno, é cosseno. Não é esse, cateto oposto é adjacente. Olha eu confundindo vocês. Bom, vê lá. Então, essa distância daqui até aqui, retomando, é o meu cateto adjacente desse meu ângulo alfa. Então eu tenho que usar a relação do cosseno. O cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente sobre hipotenusa. E o que eu quero é justamente calcular esse cateto adjacente. Então eu passo a hipotenusa para o outro lado multiplicando. Então o cateto adjacente será igual a hipotenusa vezes o cosseno de alfa. Trazendo essa relação para os nossos valores, o cateto adjacente é justamente o xp. A hipotenusa é o d. E o cosseno de alfa vai ser o cosseno de 45 graus. E ainda, como eu já tinha dado a posição do P, a coordenada polar de P, a distância D é igual a 5. Então, se eu fizer multiplicar 5 vezes cosseno de 45, eu vou ter o valor do meu xp.
Agora, para calcular o YP, vou lembrar de novo. Eu tenho o ângulo, o Y vai ser igual ao cateto oposto desse ângulo. Então eu tenho que usar a função seno. Então, seno de alfa vai ser igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Eu quero descobrir o cateto oposto, então vou isolá-lo. Cateto oposto igual hipotenusa vezes seno de alfa. Trazendo novamente para a nossa situação, a hipotenusa é igual a D e seno de alfa é seno de 45 graus. Como D foi dado, pronto. Assim eu consigo encontrar os valores de XP e YP. E aí, o meu ponto, P, que antes tinha sido dado em coordenada polar, que era 5, 45 graus, ele pode ser dado no sistema cartesiano XP, YP. Aqui seria, eu teria que fazer essa conta, né? Descobrir em algarismo, em números decimais, né? Raiz de 2 sobre 2. Vai dar 2,5 vezes raiz de 2, 2,5 vezes 1,4. Dá em torno de 3,5, 4, mais ou menos. Tudo bem? Então é isso, gente. Foi um material meio rápido. Eu espero que vocês tenham compreendido. Lembre sempre de ter cuidado com relação a ângulos, porque a calculadora de vocês normalmente trabalha em ângulos, configuração de fábrica. E muitas vezes a resposta precisa ser dada em graus ou em radianos, ou a informação, né, do ponto, para vocês converterem para a coordenada cartesiana, é dada em radianos. Vocês precisam, muitas vezes, tomar cuidado com isso na hora de calcular seno e cosseno. Se você usar ângulo em graus ou em radianos, obviamente vai dar resultados diferentes. O calculador vai pensar que você está sempre trabalhando com graus. Então, vocês precisam aprender a converter para radianos. Então foi um material bem rápido, eu espero que seja de ajuda para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato que eu posso talvez estender um pouco melhor essa explicação, né? Usar uns valores mais adequados para fazer um exemplo aqui para vocês. Tá legal? Então, obrigado pela atenção, gente. Até o próximo vídeo.